Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oferecimento Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje a gente vai falar sobre hipnose. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Hoje eu tô aqui com a Leila Beatriz, ela é hipnoterapeuta. Tudo bom, Leila? Tudo bem, querida, como vai? Tudo bem? Tudo bem também. E hoje nesse programa a gente vai falar sobre várias questões envolvendo a hipnoterapia, sobre os mitos, como que funciona e tudo mais. Voltamos então, a minha convidada de hoje é a Leila Beatriz, ela é hipnoterapeuta e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa terapia que tá super em alta, né, cada vez mais, e vamos falar um pouquinho sobre os mitos. Muita gente especula muita coisa sobre, sim, né, então Leila, muito prazer de estar aqui com você. Obrigada, o prazer é todo meu, tudo bem com vocês? Fico muito feliz nesse espaço lindo que hoje a gente está aqui no consultório da Leila. Então, Leila, primeiro eu queria saber como que você se interessou por essa área da hipnose, né? Como que isso impactou na sua vida para você querer ajudar outras pessoas com esse tipo de terapia? Perfeito, eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho. Eu tive síndrome do pânico e depressão, tá? E eu já vinha, né, num tratamento, mas sempre num looping, né? Sempre, hoje eu tô bem, e de repente afundava de novo, né? Até que eu tava até comentando que eu tava indo para Bandeirantes, na estrada, né? E de repente, do nada, eu parei e me veio um desespero total. Aquilo para mim foi bastante difícil e me alertou. E aí eu fui buscar alguma coisa, falei, meu Deus, eu preciso de alguma forma sarar. Eu parei de dirigir, eu não subia mais o elevador. O pânico limita muito, né? Limitou demais, né? Então essa busca que eu queria voltar a ter a minha liberdade, dirigir, né? Poder pegar a estrada, eu não conseguia. E aí foi só aumentando, né? Então você começa a ter o medo do elevador, você começa a ter medo de dirigir, você começa a achar que você vai morrer. O medo, assim, não tem nem como explicar, do nada ele aparece. E aí uma vez, encontrei um colega, ele falou, Leila, por que você não vai fazer a hipnose? E eu falei, tá louco, né? O que é isso? Da onde vem? Como faz? Fica com reloginho. Aí eu falei, caramba, eu quero ficar bem, eu vou buscar. Que nessa altura do campeonato, as pessoas que têm o pânico ou qualquer outro tipo, né, desses sintomas que acabam limitando a vida normal, né? A pessoa fica, pelo amor de Deus, eu quero fazer qualquer coisa pra recuperar a minha vida, né? Sim, sim. E é muito triste, né? Porque você acaba se entregando, né? E eu fui fazer a hipnose. E eu me lembro, você falou dos mitos, que existem muitos mitos. Eu, por exemplo, eu cheguei e falei, eu vou acordar, né? Aí a pessoa que fez falou, não, você não vai dormir, né? Mas você fica com o olho aqui e outro lá, né? Você fala, opa, vamos ver como é que é isso. E eu saí de lá me sentindo bem. Eu falei, caramba, isso é bom. Aí voltei na outra sessão e fiz o tratamento e comecei a ficar muito bem. Eu já senti logo de cara que eu subi o elevador, já estava dirigindo, não na estrada, mas já estava. E aí eu me interessei porque eu vi em mim o resultado, né? Sim. Eu falei, caramba, como é isso? E fui pesquisando, fui estudar, né? Para que eu pudesse entender e também ajudar minhas filhas, né? Ainda não tinha a intenção, né, de abrir a clínica. Mas busquei uma escola muito conceituada em São Paulo, reconhecida pelo MEC, com ISO 9001, e me entreguei. Fui mesmo bem garantindo assim que o que é isso? Se fez bem para mim, vai ajudar outras pessoas, né? E fez de uma forma muito significante que a minha casa transformou, as minhas filhas, você conhece, né? Transformaram.
e hoje eu sou hipnoterapeuta. Que legal! E aí, assim, o que fica a dúvida, como que funciona a hipnose? Né? Porque, assim, você fica com aquela sensação... Eu tô agora, com o que você me contou, é como se destravasse algumas coisas dentro da mente. Por exemplo, não sei, eu tô perguntando como leiga. Sim. Explica um pouquinho como que funciona. A hipnose é um estado natural da nossa mente. Todos nós, durante o dia, entramos num estado de hipnose. Aí você vai falar, nossa, como assim, né? Por exemplo, quando você está assistindo a um filme, né? Você tá lá vendo o filme, você se emociona, você chora, um filme de pânico, você tem medo. Naquele instante que você se desligou, né, do externo, mas está totalmente focada no filme, se emocionou, isso é um estado de hipnose. Nossa, que legal! Você fica o tempo todo com a mente consciente. É muito interessante. Que legal! Nossa, é totalmente diferente do que a maioria das pessoas tem a impressão, né? Porque a maioria, assim, eu pelo menos tenho essa impressão que é aquela coisa do show de mágico, né? Que agora a pessoa vai dormir, aí agora ela é outra pessoa, né? São coisas desse tipo que a gente tem o costume mais de ter acesso, entre aspas, né? Mas aí não tem nada a ver, é só um showzinho lá, né? Existe sim a hipnose de palco, né? Que tem esse entretenimento, onde as pessoas realmente fazem isso, né? E existe o hipnoterapeuta, que nós usamos essas técnicas, mas para a terapia. E aí, além do pânico, onde mais a hipnose pode ajudar, assim, na pessoa, durante o tratamento de terapia? Ele é bem extenso. Então, na hipnoterapia, a gente pode tratar tudo que é relacionado à emoção, né? Então, o pânico, a ansiedade, a depressão. Podemos também auxiliar no parto. Que legal! Muito legal. Podemos também na performance, né? No tratamento também para desportivo, compulsão alimentar. Então, tudo que é relacionado à emoção. Que bacana, nossa, muito interessante. E aí, assim, você atende todas as idades? Como que funciona isso? Eu fiz especialização em crianças e jovens, né? Então, hoje eu trabalho com a hipnoterapia clínica, com especialização em crianças e jovens. Crianças a partir dos 6 anos. 6 anos. E aí não tem idade. Né? O que eu falo todo mundo pode ser hipnotizado? Sim. Todo mundo pode ser hipnotizado, desde que você se permita. É isso que eu ia perguntar. Você tem que se permitir, ter um bom hipnoterapeuta que você confia, assim como qualquer terapia, né? E só realmente ter essa credibilidade com o hipnoterapeuta, Sim. né? Eu acho que isso para qualquer tipo de terapia que a pessoa vai se sujeitar a fazer, se ela tá fazendo alguma coisa que ela não acredita que vai dar certo, aí realmente não tem como fazer milagre, porque ela tem que se dispor, né, a seguir os passos do profissional que está acompanhando ela, né? Sim. E você, assim, com as crianças, o que você mais trabalha, o que você mais vê? Nas crianças é bem diferente, né, dos adultos. É mais lúdico, é no tempo dele, na brincadeira dele que a gente vai interagindo com ele, né? Então uma sessão em média de um adulto dura de 1h30, 2 horas, depende, né? Uma criança no máximo, a gente fala, mas no máximo 1h15, porque já é o limite dele. Isso a gente tem que respeitar. Né? Nossa, muito legal. E a tecnologia tá ficando bem dentro aí da hipnose, né? Eu vi que tem o óculos de realidade virtual. Depois eu vou colocar em você esse óculos. Esse óculos, ele veio somar, né, na terapia. Ele tem 7 programas, por enquanto, logo vão ter mais programas, mas são programas exatamente específicos para tratar a fobia, a ansiedade, a depressão. Então eu fiz, né, o curso, hoje estou já preparada, né, certificada para usar e tá tendo resultados excelentes, que é bem legal mesmo. Depois eu vou colocar em você. Eu tô ansiosa já. E uma coisa bem importante, Bela, para a gente estar falando é que tanto a hipnoterapia
quanto qualquer outra terapia, nenhuma vai substituir o médico, né? A gente sempre trabalha em conjunto com o médico, né? Então, por exemplo, de repente chega um paciente, assim como já aconteceu, da pessoa estar extremamente acima de um nível da nossa anamnese, que a gente consegue observar que realmente primeiro ela tem que passar por um médico, né? Então você encaminha o médico e aí sim, após o médico avaliar, em algumas situações tomar um remédio, aí a gente inicia com um tratamento. Sim. Sempre com muita responsabilidade, Claro. assim como é todas as terapias que nós temos. Claro, né? claro. Não, isso é muito importante até de dizer, porque às vezes também a pessoa acha que vai chegar e acontecer um milagre, mas às vezes também a gente tem que entender que o nosso corpo não está produzindo certas químicas dentro do cérebro, que às vezes tem que repor com medicação e tudo mais. Então, todas as terapias são um conjunto, né? Sim, a gente então, caminha isso é muito junto, bacana. né? Isso é muito bacana de falar. E você estava me falando sobre os mitos. Você tem algum mito sobre a hipnose, a hipnoterapia? Então, era mais essa sensação dessa coisa que a gente vê no show, assim, sabe? De a pessoa vai dormir e depois ela vai esquecer o nome dela, ou coisas desse tipo, assim, sabe? Não consegue contar até 10. Ai, você agora vai esquecer que você é mulher. Você sabe umas coisas desse tipo? É, isso no entretenimento existe, né? É porque dentro da parte científica eu já não conheço tanto, Sim, né? Então por isso que sim, você tá aqui tá também. certo, eu agradeço. Na hipnoterapia, o que a gente mais escuta, né? Assim como eu quando fui a primeira vez. Ah, eu vou dormir, não vou acordar? Não, você não dorme. O que acontece? O seu corpo vai ficar um pouco mais relaxado, mas você vai ficar muito mais alerta. Tá? Então você fala assim, então o que o hipnoterapeuta falar, eu vou fazer? Não, você vai fazer desde que seja muito conveniente a você, sem ferir sua ética, moral, nada disso. Você vai saber falar, porque você está acordada. Entendi. Então, dependendo do hipnoterapeuta e o que ele falar, você que vai conduzir, se você quer ou não, né? Fazer o que está sendo sugerido, né? São sugestões. Entendi. Né? Acho que alguma outra vez que eu vi, assim, a parte da hipnose dentro de um tratamento é pra resgatar traumas, assim, sabe? Quando a pessoa bloqueia alguma coisa ou da infância, teve algum trauma, e aí com a hipnose tenta resgatar pra entender o comportamento. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente consegue desbloquear. Então, normalmente, com adulto, você vai fazer a regressão, Isso, né? exatamente. É regressão. Com a criança, a gente já vai fazer a progressão, né? Um pouquinho diferente. Que legal. E o resultado é fantástico. Eu posso dizer para vocês que hoje eu estou dirigindo, eu subo elevador, tinha medo de água, hoje eu estou fazendo natação. Então, realmente, a minha vida mudou bastante. Ai, que legal. Nossa, ficou super feliz de eu que saber agradeço. isso. Nossa, muito bacana. Vamos lá testar esse Vamos óculos? testar esse óculos aqui? Daqui a pouco vocês vão ver essa menina linda aqui com esse óculos. Vamos embora? O Flá Gastronomia é um restaurante com pratos clássicos da gastronomia internacional e pratos autorais, feitos com todo carinho para você. Ao comando da chefe Flávia Geraldini, traz sempre os melhores ingredientes, como carnes, peixes, aves, massas, queijos e azeites para combinar o melhor sabor para o seu paladar. Tudo isso harmonizado com uma adega de mais de 250 rótulos. Ah, também temos almoço executivo com um cardápio que muda semanalmente. Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Olá, tudo bem? Você está correndo muito no seu dia a dia? Está achando que o tempo está curto? Uma ansiedade? Uma cobrança muito grande? Você sabia que a hipnoterapia pode te ajudar? Conte aqui conosco. Estou à disposição para poder te ajudar. Olha só, muito chique. Eu falo, toda bela é sempre muito chique, né? Vamos lá, colocar esse óculos. Eu não quero ninguém zoando de mim.
Com esse óculos, hein? Vamos ver se assim ele não vai cair. Ele ficou meio soltinho. Não, esse tá bom? Ok, tá ok. Então você coloca a almofada confortável. Se quer, pode inclinar você? Pode. Ai, Jesus. Pode ficar a perna, pode pôr a perna do banquinho, que é uma que te ajuda. Eu não tenho nem mais enxergando o banquinho, mas acho que... Isso. Ok, vamos lá. Quer que ligue a cadeira pra relaxar? Tá bom assim? Não, acho que tá ok. O que você tá vendo? Pro pessoal dar uma imaginada. Eu tô como se fosse numa cúpula, assim. Parece um teto, assim, arredondado de vidro. Eu consigo ver o céu, as estrelas. Aí tem uma fogueirinha aqui. Vários sofás. Como se fosse uma roda, assim, de sofá. Uma porta aqui atrás de mim. Uma cadeira aqui do meu lado. Gente, é muito legal a realidade virtual. Eu acho muito legal. Aí aqui no caso, eu só fico paradinha. Só. Tá confortável? Você desenvolverá sua resiliência através da atenção plena. É no presente que você trabalhará suas virtudes. Por isso, concentre-se completamente no agora. E aí? É doido. Relaxante? Relaxante. Nossa, agora no final parece que tá flutuando, assim. Eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Sim, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. A hora que eu tô com óculos, eu tô tipo num lugar também que tá com o céu estrelado. Passa como se fossem umas luzinhas, parece, na minha interpretação, como se fossem estrelas cadentes. E a atividade é justamente pegar uma bolinha pretinha, né, que você tem que segurar com força, e vem uma luz e você vai soltando e vai relaxando com isso, né? Uma coisa muito doida que eu senti é que assim que eu apertei com muita força, a hora que foi falando pode soltar, eu não consegui soltar de uma vez. Eu fui conseguindo soltar a partir do momento que a luz foi chegando mais perto, mais perto, mais perto. Aí sim, mas assim, eu até tentei soltar e eu não consegui. Muito doido isso. E aí depois eu vi a bolinha, a hora que eu soltei, se transformou numa bola de sabão. E aí foram vindo várias bolinhas de sabão e enxergando as cores, isso foi relaxando. E aí ver todas aquelas bolinhas de sabão foi deixando, nossa, bem relaxadinha, muito legal. Muito bom. Gente, muito diferente essa experiência com a realidade virtual. Sim, é como eu te falei, né? A gente, quando vai fazer a anamnese do nosso cliente, então a gente vai ver exatamente qual tipo de tratamento é o mais direcionado, né? Então, seria o pânico, depressão, ansiedade. Então, dentro da nossa anamnese, a gente já direciona o tratamento ideal e adequado, né, para cada paciente, né? E outra coisa que eu acho que é legal também é a questão de manter a respiração controlada, né? Tanto para se concentrar quanto para relaxar também, né? Sim. Então, o tempo todo é uma pessoa que vai falando o que você precisa fazer. Então, desde a hora que você precisa apertar a bolinha até a questão da respiração, você vai ouvindo tudo e vai seguindo os passos, né? Que estão sendo colocados para você. Muito legal, né? Diferente. Isso não é a hipnoterapia, né? Isso é, vamos dizer assim, é um plus a mais que a gente tem aqui na nossa clínica para ajudar, de repente, como eu lhe disse, chega um pouco mais ansiosa, mais nervosa antes da gente começar a nossa terapia, a gente coloca isso, exato. Tudo para somar cada vez mais para vocês. Sim, nossa, muito legal. E é muito interessante ver como cada vez mais a tecnologia também está atrelada a isso e ajudando em novas terapias, em novas formas de
incorporar aí, né? Auxiliar. Isso é muito bacana. Que bom que você gostou, tá vendo? Achei muito diferente. Que ótimo. Muito diferente. Então, obrigada, querida. E aí, assim, a hipnose em si. Normalmente, então, você atende aqui nesse espaço? Isso, exatamente. E aí, como que ela funciona? Assim, você falou, esse daí não é a hipnoterapia. Não é. Aí, a hipnose, como que você consegue fazer com que a pessoa entre num estado que você consegue, tipo, alcançar coisas na mente dela? Como que funciona isso? Tá, perfeito. Então, como eu disse, isso aqui é uma meditação de mindfulness que a gente coloca a mais para os nossos pacientes, né? No caso da hipnose, o que eu sempre falo é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, você mesmo que vai entrar nesse estado de concentração total do seu subconsciente. Aí, como a gente consegue acessar, né? Que todo mundo pergunta isso. Então, assim que nós formos dando as sugestões, né? Você vai... Lógico, né? Aceitando as sugestões, você vai entrando nesse estado. E o que seria? Nós temos que ultrapassar o fator crítico. O que seria o fator crítico? É o nosso consciente que fala assim, amanhã eu vou fazer uma caminhada, eu vou começar a comer melhor. Aí seu consciente fala assim, não, tá chovendo, não vai não. Então esse é o fator crítico que começa a querer... Não, tá tão bom aqui, Belinha. Então a gente precisa, na hipnoterapia, ultrapassar esse fator crítico, chegar no seu subconsciente, no seu inconsciente e poder fazer todo o tratamento. Né? Seu subconsciente. Legal. E aí, outro mito que agora me veio na cabeça, que eu lembrei, aquela questão de quando uma pessoa tá hipnotizada, ela faz tudo que o outro manda. Então, não acontece isso, porque como a gente tá acordado, a gente passa pelas nossas opiniões críticas, né? Como que é isso? Tá, perfeito. Tem que perguntar tudo mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar também, tá? Exato. O que acontece? Você não dorme, é como você estava aqui agora, exatamente nesse momento. Embora não estava fazendo a hipnoterapia, mas você estava no estado de concentração total. Você falou, eu segurei uma bola, exatamente isso. Né? As sugestões são dadas e você vai decidir se você vai ou não. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero que você... Não sei, um exemplo, começa a chorar. Você vai falar, mas por que eu vou começar a chorar se está tudo bem? Então você vai ter o controle da sua mente. Entendi. Né? Sempre lembrando que toda hipnose é uma auto-hipnose. Você que comanda. Apenas as sugestões são dadas para que a gente possa chegar no seu, né, no tratamento adequado ali da sua, vamos dizer, da sua fobia, e aí poder tratar isso. Por que ela está com fobia? O que aconteceu, né? Então a gente faz a regressão para entender e faz o tratamento. Porque acho que muitas vezes, às vezes até no caso do pânico, a pessoa demora a entender o porquê que ela tá tendo, porque assim, eu já tratei síndrome do pânico e muitas vezes a minha crise vinha em momentos que eu tava muito bem, que eram momentos de alegria. Então eu não podia me exaltar muito, por exemplo, se eu tava dando muita risada, parecia que virava uma chavinha e vinha e eu desabava, era muito estranho. E aí que eu comecei a entender os gatilhos, eu acho que aí é justamente aonde pega, porque às vezes as pessoas, quando tem um trauma que ela não lembra, que você consegue resgatar isso na mente dela, aí que ela entende quais são os gatilhos do porquê que tá acontecendo isso, não é? Exatamente, perfeito. É lógico que você já tá podendo vir trabalhar aqui comigo. Não, perfeito, é isso que eu mesmo. Que você tá vamos lá. Exatamente isso, meu bem. A gente vai dando as instruções, claro, sempre dentro daquilo que você, né, aceita, se permite. E aí, na regressão, a gente consegue voltar, sempre você acordada, e achar o porquê aconteceu isso. Em qual fase da minha vida que eu tive esse medo, o que aconteceu. E aí vem a ressignificação. Sim. Né? Legal, aí porque aí você tem que associar com uma outra coisa. E aí ressignificar. Pessoal, nossa, vocês perceberam aqui quanta coisa diferente e quantas técnicas novas existem hoje em dia para solucionar uma série de questões. Eu tenho certeza que muita gente que assiste a gente já passou ou passa por situações emocionais difíceis, né? Porque hoje em dia é quase impossível você não ter uma questão, né, para ser trabalhada.
Então, aí tá. Obrigada. A Leila, conhecendo aí o trabalho dela. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar também aqui, vai mostrar as redes sociais. Sim, perfeito. Endereço do consultório. Mas se vocês também quiserem, numa próxima, com certeza a Leila vai voltar. Então, se quiser mandar perguntas para uma próxima vez, a gente tá respondendo também. Acho que seria bem interessante. Muito bom. Né? Estou à disposição sempre. Muito obrigada, viu? Ai, Leila, muito obrigada. Obrigada, querida. De verdade, eu adorei, obrigada. Adorei mesmo. E eu vejo vocês a semana que vem aqui no canal 25. Tchau, tchau. Oferecimento Flá Gastronomia. Venha e se surpreenda. Oferecimento Leila Beatriz, hipnoterapeuta clínica com especialização em crianças e jovens, ressignificando vidas.